Muito bem, continue de pé, já vamos ler a palavra do Senhor então. Quero te convidar para abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. Vamos estar lendo um texto da palavra de Deus, trazer uma breve meditação e cumprirmos, todo o programa de adoração, de gratidão a Deus e de ação de graças, é claro, pela vida do pastor, pelo seu lar, sua família, termos assim uma noite completa. No capítulo de número 11 de Atos, eu vou destacar apenas o verso 26. Pode dar uma olhadinha na sua Bíblia, acompanhar a leitura. Um texto conhecido. Vou estar lendo já. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de quê? Cristãos. Vamos orar então. Querido Deus, em nome de Jesus, rogamos a tua bênção para que todos que estão presentes neste lugar recebam a porção da tua palavra, da virtude celestial, no coração, na alma, e todos sejam, Senhor, consolados e fortalecidos. Em nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém? Podeis sentar. Os seguidores de Jesus foram primeiramente chamados de discípulos. Discípulos, como você sabe, quer dizer aluno ou aprendiz. O termo cristão só foi empregado para os seguidores de Cristo por volta do ano 44. E este termo cristão, que já é o segundo, então, título empregado, significa aquele que pertence a Cristo ou aquele que se parece com Cristo. No decorrer dos tempos, este termo cristão passou a ser utilizado de forma um pouco indiscriminada. Mesmo aquelas pessoas que só iam à igreja na ocasião da Páscoa e do Natal, sem ter qualquer entendimento da doutrina de Cristo, passaram também a ser chamadas cristãs. Daí você pode ver que o mundo em que nós vivemos é um mundo, de uma certa maneira, cristianizado, o que não quer dizer que seja um mundo transformado. O termo cristianismo se vulgarizou, se tornou comum, e qualquer pessoa que talvez não tenha qualquer ligação efetiva com a doutrina de Cristo, com a fé cristã, eles acham bonitos os hinos, gosta de estar nas reuniões e diz: eu sou cristão. Então eu quero falar um pouquinho para aqueles que dizem ser cristãos, o que é que se espera de cada um daquele que diz que é cristão. Eu quero acreditar que eu sou cristão e quero acreditar também que todos que estão aqui nesta noite sejam de fato cristãos. Mas é a Bíblia que é o prumo, o aferidor de Deus para nossas vidas. Então, já que esse título, ficou muito vulgarizado, ele, de um determinado tempo para cá, ele já não serviu muito mais para identificar o verdadeiro seguidor de Cristo. Hoje temos que pensar não apenas nesse título, mas temos que trocar o título pelas evidências. E esta palavra que eu estou trazendo aqui é exatamente evidências do verdadeiro cristão. Eu quero falar só de 4 evidências, poderíamos citar aqui dezenas, Mas eu quero falar só de 4, mas antes de entrar nelas, vamos lembrar de uma coisa: o título cristão é externo, ele não quer dizer muita coisa mais no sentido pleno da palavra. As evidências que eu proponho, são sinais internos com reflexos externos que podem ser encontrados nas ações e nas atitudes dos verdadeiros seguidores de Cristo.
A partir deste momento, então, vou mencionar 4 evidências da identidade cristã. Primeira evidência: o verdadeiro cristão demonstra uma fé completa na suficiência de Cristo. Pedro escreveu: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Fé na suficiência de Cristo significa que eu creio que somente Cristo pode salvar. Glória a Deus. Segundo, fé na suficiência de Cristo indica que eu não preciso acrescentar nada à obra de Cristo. O que Cristo fez é suficiente para me reconciliar com Deus e abrir para mim um novo caminho que eu possa entrar na presença de Deus por ele. Glória a Deus. Aleluia. A evidência da fé na suficiência de Cristo diz para mim que o seu sacrifício substitutivo é suficiente para me trazer o perdão, para satisfazer a plena justiça de Deus e para me pôr em contato com o Pai. Se alguém quiser crer em Cristo e em mais alguma coisa, ele estará demonstrando uma falta de fé, porque se Cristo não pode te salvar sozinho, ele também não pode te salvar com a ajuda de ninguém. Mas ele pode salvar. A Bíblia diz que ele pode perfeitamente salvar todos que por ele se chegam a Deus. Então, fé na suficiência de Cristo é a primeira evidência do verdadeiro cristão. O cristão verdadeiro sabe que Jesus é suficiente, sabe que Jesus é totalmente grandioso como Salvador, perfeito como Salvador, e a sua morte na cruz não tem que acrescentar nada a ela. Na verdade, quando a gente tenta acrescentar qualquer coisa ao que Cristo fez, você acaba cancelando a obra dele, pelo menos para você. Então não tente acrescentar nada ao que Cristo fez. Apenas creia na suficiência de Cristo. Segundo, a segunda evidência cristã é a fé na graça de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aos Efésios 2, 8 e 9. O homem nasce morto em delitos e pecados, e não pode obter salvação mediante obras, porque como um morto poderá produzir alguma obra? Alguma obra que o coloque em favor diante de Deus. Não, nós estamos mortos em delitos e pecados. O homem nem mesmo tem a capacidade para desejar aquilo que é espiritualmente bom. Na época da Reforma, a igreja estava envolvida num verdadeiro comércio religioso. Vendia-se perdão de pecados, indicava-se as esmolas e as boas obras e as tradições da igreja que eram apresentadas como caminho da salvação. Mas, definitivamente, o homem não pode comprar a salvação pelos seus próprios méritos e esforços. Nem mesmo ele pode optar por ela com sua vontade escravizada pelo pecado. O homem só pode ser salvo pela graça de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. O evangelho vendável de nossos dias não é o evangelho da graça de Deus. Jesus disse: indo pregai dizendo, é chegado o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Todos que negociam as bênçãos de Deus são falsos profetas. Deus está oferecendo gratuitamente
a sua misericórdia e a sua graça, para que o homem perdido seja salvo, não por méritos, porque ele não terá de se gloriar em si mesmo, ele terá que gloriar-se em Jesus Cristo, que é suficiente. Terceira evidência, a evidência cristã, a certeza de que alguém é cristão, está baseada, está calcada na fé que ele possui nas Escrituras. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. A igreja não pode permitir que a cultura, os costumes da sociedade determinem a sua conduta e a sua crença. Se a autoridade bíblica for negligenciada, haverá um rápido enfraquecimento da consciência cristã, e a igreja será esvaziada de sua integridade moral e espiritual. Somente as Escrituras podem nos libertar dos hábitos mundanos. Somente as Escrituras podem nos dar o discernimento correto da vontade de Deus. Somente as Escrituras é a palavra revelada de Deus. Pode abraçar todos os dias a sua Bíblia e louvar a Deus por ela, porque esta palavra é viva e eficaz e penetrante. A palavra de Deus fala com o homem culto, com o homem douto. A palavra de Deus fala a linguagem de todos os povos. A Bíblia é tão poderosa e tão ungida e tão eficaz para nós aqui, como é para os japoneses lá no Japão, para os indonésios lá na Indonésia, para as pessoas em toda parte do mundo. A Bíblia Sagrada é o único livro que nunca precisou de ser atualizado e continua falando a linguagem dos homens atual e poderosa. Pedro escreveu, dizendo que a palavra de Deus é a semente incorruptível. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós vos foi evangelizada. Como eu sei que eu sou cristão? Qual é a evidência da minha fé, da minha ligação com Cristo? Eu creio que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Eu abraço a Bíblia, leio a Bíblia e creio em tudo que ela diz, e ela é eficaz para operar na minha vida de forma profunda, removendo do meu velho homem todas as raízes de amargura, de pecado, de erros, de equívocos, iluminando a minha mente, abrindo o meu entendimento e me fazendo ver o mundo espiritual, dando-me a clareza da realidade do mundo que Deus nos mostra e nos revela como sendo a esperança da igreja, a cidade celestial. Só a Bíblia Sagrada que fala na cidade celestial. Só a Bíblia Sagrada que conta a história da entrada do pecado, das nações, da chamada do povo de Israel. Só a Bíblia Sagrada que revela o plano da salvação. Desde o dia em que o homem pecou, Deus revelou na sua palavra: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Deus já estava falando de Jesus Cristo no capítulo 3 de Gênesis. E então toda a Bíblia discorre sobre o plano da salvação até chegar nos evangelhos, e o coração do evangelho é a cruz. Na cruz nossos pecados foram expiados e nós encontramos o caminho da vida eterna. Quarta evidência e última. A quarta evidência cristã é a certeza de que a glória pertence unicamente a Deus. E cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5:9. A motivação dos nossos cultos não pode ser inspirada pela beleza do templo,
nem pela habilidade dos cantores, nem pela eloquência dos pregadores, mas toda a motivação e inspiração de nosso cântico, de nossa adoração, vem do próprio Deus e é para Deus. Glória a Deus. Aleluia. A glória pertence a Ele. O propósito último da criação, de todas as coisas e da salvação do homem é a glória de Deus. Para que existimos? Porque estamos aqui? Para onde vamos? Tudo isso indica que nós fomos criados para viver em plena comunhão com Deus, admirando a grandeza desse Deus que nos criou à sua imagem e louvando eternamente. Os grandes credos da igreja, de grandes igrejas, igreja da Inglaterra, por exemplo, abre-se ele dizendo: nós existimos. O objetivo final da existência do homem é viver em plena comunhão com seu Criador, exultando nele e dando-lhe a glória devida ao seu nome. Imagine, nós fomos criados para viver em intensa adoração a Deus. Glória a Deus. Deus é glorificado naqueles que recebem a mensagem do Evangelho. Deus é glorificado naqueles que já despiram do velho homem e se revestiram do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Entenda uma coisa: nós podemos elogiar uma pessoa, não faz mal, não é pecado. Aliás, tem hora que faz bem elogiar, incentivar, motivar uma pessoa. Mas a Bíblia é farta em me ensinar que só adoração é só a Deus. Glória a Deus. Um homem nunca se curva diante do outro homem. Quando Pedro, a Bíblia diz que quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Cornélio se curvou diante de Pedro. Pedro disse: levanta, porque eu sou homem como você. Aleluia. Quando o apóstolo João teve a revelação do livro do Apocalipse, lá no final, nas últimas páginas do Apocalipse, a Bíblia diz que um anjo poderoso revelava para ele toda aquela glória da cidade celestial. Então João caiu de joelhos aos pés do anjo. O anjo disse: levanta-te, porque eu sou conservo teu. Nós servimos a um único Deus que merece a honra e a glória para sempre. Então, atente bem, não ultrapasse os limites de um bom elogio, de uma palavra de incentivo. Não se curve diante de outro ser humano e nenhum objeto na terra, a não ser diante do Deus eterno e poderoso. Você pode dizer: mas aonde eu vou encontrar Deus para adorá-lo? Em qualquer lugar que você tiver. Deus te deu a faculdade chamada Espírito, e quando você pensa e eleva seu espírito a Deus, então você tem uma certeza de que esse ser grandioso e glorioso, que nós podemos chamá-lo de meu Pai Celestial, está presente, e muitas vezes você pode senti-lo e pode entender a presença de Deus, às vezes até no campo, às vezes até numa viagem, às vezes até sozinho em casa, não importa, a glória de Deus está enchendo a terra todos os dias. A evidência de que nós somos cristãos é que nós sabemos que a glória pertence unicamente a Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, nada, nem ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Paulo disse: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aos Efésios 3, 20 e 21. E para encerrar o último versículo: e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e o que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder, para todos sempre. Aleluia! Que adoração tremenda no céu, irmãos queridos. Nós vamos cantar muito. E o tema mais presente no céu, nos louvores, vai ser a obra de Cristo na cruz, o sangue do Cordeiro. Que maravilha, que bênção. Há uma história interessante para a gente terminar. No século II da era cristã,
levaram um homem cristão perante um certo rei pagão, perverso. E este rei queria que aquele homem abandonasse a sua fé, porque ele ficava pregando por ali, aqui e acolá, e aquele rei tomou conhecimento e mandou prendê-lo. Então levaram na presença do rei, e o soberano lhe disse: você confessa que é cristão? O homem disse sim. Sim, senhor. Se não abandonares a tua fé, eu vou te desterrar, vou te mandar para um lugar muito longe. O homem sorriu e disse: majestade, vossa majestade não pode me desterrar-me, porque eu nunca tive lar permanente neste mundo, a minha pátria é celestial. Glória a Deus, aleluia. Então o rei, cheio de raiva, lhe disse: eu tenho outro plano, eu vou confiscar teus bens, eu vou despojar-te de tudo. O homem respondeu e disse: meu tesouro está no céu, o senhor nunca poderá tocá-lo. O rei, ainda mais encolerizado, lhe disse: a última coisa que resta então é te matar. O homem lhe disse: faz 40 anos que eu estou morto, morri com Cristo, a minha vida está escondida com Cristo em Deus, creio que o senhor não poderá causar nenhum dano à minha verdadeira vida. Sem dizer palavras, o rei mandou que soltassem o cristão, e a identidade cristã daquele homem ficou evidente na hora daquela provação. Ele deixou claro que ele não brincava de ser cristão, ele era cristão e estava disposto até dar a sua vida por Cristo. Que Deus possa levantar no meio do seu povo, nessa cidade, em toda parte, milhares de cristãos verdadeiros. Glória a Deus, aleluia. Jesus disse que um cristão verdadeiro pode mudar o mundo. Jesus. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Aleluia, Jesus. Nós temos que louvar a Deus porque somos cristãos. Diz uma rápida história de Napoleão Bonaparte, que ele foi visitar um campo de soldados que estava em confronto, em guerra, mas ele foi até lá naquele fronte da guerra. E ele chegou ali de noite, encontrou os vigias, as pessoas, os guardas que eram incumbidos de vigiar o acampamento, né, para caso de uma invasão inimiga, e ele encontrou dormindo. E todo desmantelado, uns estavam sem bota, sem os caps, sem o rifle lá jogado no chão, e o capitão e o Napoleão, o imperador, chegou e ficou no lugar de um que estava dormindo, pegou a arma dele, colocou em punho, ficou de prontidão. Passou uma meia hora, ele acordou, e quando ele acordou, que olhou, caçou a arma, e ele viu que estava nas mãos do imperador, e o imperador estava fazendo o papel de guarda. Ele ficou apavorado: ô imperador Napoleão, desculpa, por favor, desculpa, foi um lapso aqui e tal. Ele disse: olha, qual é o seu nome? Por coincidência, ele disse: meu nome é Napoleão. Ele disse: rapaz, a partir de hoje você muda de nome, eu mudo de tipo. Mas nunca mais diga que é Napoleão vivendo dessa forma. Jesus também já olhou para nós e disse: vocês são a luz do mundo. Glória a Deus, aleluia. Ou nós temos que viver como a luz do mundo, ou temos que mudar de tipo, irmão. Jesus. Porque Jesus não apenas espera, Ele acredita que você é capaz de iluminar este mundo com a fé que Ele te deu. Amém? Amém. Curve a sua cabeça, feche os olhos. Querido Deus e Pai, nós te adoramos. Nós te damos graça e louvor, bendizendo a sua grandeza e sua misericórdia. Abençoe este povo que o Senhor reuniu neste lugar, neste momento, nesta hora, que o Senhor possa comunicar vida, poder, virtude a todos, para que a tua luz resplandeça nesta cidade e em toda parte. Que o poder, Senhor, da sua presença em nossas vidas possa transformar uma cidade inteira, lugares inteiros. O Senhor possa usar nossas mãos, nossos lábios, que a nossa vida inteira, Senhor, resplandeça como uma luz que glorifica e exalta o teu nome. Obrigado, Jesus, nós te louvamos hoje e sempre. Todos podem dizer amém? Amém. E amém.